Oi pessoal, eu sou a Recado Pipoca Musical e hoje a gente vai falar sobre arroz com a autora de arroz, com a quadrinista que fez arroz. Senhorita? Senhorita Arroz, não. Senhorita Arroz. Ali Presser, sou eu. A Ali também tem um canal no YouTube onde ela fala sobre quadrinhos, sobre criação de quadrinhos, sobre dicas de quadrinhos. Eu apareci num vídeo lá com ela, inclusive. Se já saiu ou não saiu ainda, não sei. Depois a gente vê e coloca os links se tiver. Dá um pulinho lá, se inscreve. Se você gosta de quadrinhos de ilustração, dá um pulinho lá que eu falo bastante sobre isso. Tem vídeo toda semana. E segue ela lá no Instagram também, porque ela está fazendo o como é que é o nome? Daily Art. Daily Art. Todo dia tem uma sketch, um desenho bem tosqueira, bem divertido. Bem tosqueira. Acompanhe a minha vida no Daily Art. E a ideia hoje é fazer uma coisa um pouco parecida com o que a gente fez quando o Vilto esteve aqui para falar sobre um gato chamado Borges, já que tive a oportunidade de ter a Ali aqui comigo hoje, então a gente vai falar sobre arroz, que eu já tô enrolando pra falar dessa HQ aqui há muito tempo. E agora eu acho que juntou a fome com a vontade de comer. Senhorita, fale sobre arroz. Sobre o que fala arroz. Sobre o que fala arroz. Então, durante a Comic Con o pessoal chegava pra mim e dizia, escreve pra mim como é que é a história. E eu ficava muito sem jeito de falar, porque assim, eu tenho a impressão de que tudo que eu falo sobre a história, eu estrago a história, sabe? Daí fica meio contando o final. Então deixa pra lá. E eu sempre falava que é uma história sobre amizade, basicamente. Assim, globalmente falando, é uma história sobre amizade. Mas eu queria falar muito sobre o quão importante a amizade é na vida das pessoas, porque a gente tem essa coisa muito romantizada de que o amor romântico é importante. Você só vai encontrar a sua cara metade se você encontrar o seu par romântico na história. E eu acredito que a amizade é tão importante quanto pra vida de uma pessoa, pra pessoa se sentir completa. Aquela pessoa que te ouve, aquela pessoa que te entende, ela não precisa ser seu par romântico, ela pode ser um amigo, ela pode ser um irmão, ela pode ser a sua mãe, ela pode ser uma outra pessoa, não necessariamente o seu par romântico na vida, que vai completar e que vai deixar a sua vida mais interessante, que vai ser aquela coisa que faltava na vida. E eu conto essa história com a Melina e com a Amanda, que elas são duas meninas completamente diferentes uma da outra, e elas se encontram, por acaso, numa livraria. Pra comprar um livro do Neil Gaiman, tá? Não é simplesmente numa livraria. E ela fala, esse aqui é o mais recente dele de história, O Oceano no Fim do Caminho, que é um livro lindo. Como não se apaixonar pela personagem depois dessa? Primeira vez que eu li, eu tava assim... Tinha que ser a Ali pra fazer. Desculpa, né? Todos aqui amamos Neil Gaiman. Olha, ela pensa em hambúrguer. Gente, sério. Melhores pessoas desenhadas aqui. Eu queria falar sobre isso. Sabe aquela história que você quer contar, que você quer dizer essa história pra pessoa, mas eu não queria, chegar evangelizando pras pessoas. Não porque a amizade é bom, porque a amizade é bom. Então eu transformei isso numa história, numa narrativa, que era uma coisa que eu queria que mais gente soubesse de como eu me sinto, né? Não é uma história sobre mim, né? Mas é uma história que me toca muito, que tem muito a ver com o que eu sinto, com o que eu acredito. Essa foi a sua primeira HQ publicada? Publicada independente, foi assim, na verdade, na adolescência eu fazia fanzine, então tem umas paradas mais esquisitas, assim, que eu não faço tanta questão de mostrar, assim, não é underground, aqui é amador, assim, eu tinha, sei lá, 15 anos quando eu comecei a fazer quadrinhos, eu cheguei a divulgar meu link no Facebook uma vez, que eu escaneei o meu fanzine todo e botei pro pessoal ler, eu posso deixar o link na caixa de informações se vocês quiserem dar uma olhada, é um pouco vergonhoso, mas tá lá, assim, é passado, né, gente, as pessoas evoluem, aquela coisa toda. Compre arroz. Compre arroz, né? Melhor, assim. Daí eu fiquei vários anos só trabalhando com publicidade, com coisa, e recentemente, agora que eu voltei a estudar, começou a me bater aquela vontade de fazer quadrinho de novo, aquela coisa desesperadora, meu Deus, eu preciso fazer. Eu tava terminando o meu mestrado e eu tava com essa história na cabeça que eu queria contar sobre amizade, e aquilo ficou... Por quanto tempo na tua cabeça isso? Pelo menos um ano cozinhando na minha cabeça, pensando nos personagens, pensando em como é que seriam as histórias, como é que seria a narrativa toda. Daí, quando eu terminei o meu mestrado, e eu já emendei no doutorado, porque eu sou dessas, louca, que não sabe quando tem que parar. Ótimo, tem que sempre continuar se aperfeiçoando, hein? Inclusive nos quadrinhos. Quando eu terminei o meu mestrado e fui começar o doutorado, eu tive um intervalo de férias ali de alguns meses, e era a minha janela de oportunidade. Ou eu fazia naquela época a revista, ou eu não ia conseguir fazer mais, que daí já ia começar minhas aulas de doutorado, eu ia ter que me focar e tal, enfim. Então ali em janeiro e fevereiro de 2016, eu só levantava do computador pra dormir e pra comer. E eu fiz a história toda, que são 80 páginas de quadrinhos em 2 meses, assim, uma página atrás da outra. 2 meses só pra criar ou já com ele pronto na mão? 3 meses? Então. 2 meses com ele pronto na mão. Com ele pronto na mão, caraca. Porque eu mandei no fim de fevereiro pra gráfica, 1º de março eu recebi as caixas da gráfica em casa. E isso incluindo o roteiro e tudo, sabe? Eu sentei, comecei em janeiro e não, agora eu vou fazer. Eu roteirizei, comecei a desenhar enlouquecidamente e comecei de março eu tava com ele na mão. Mas assim, era... assim, fazer quadrinho independente é um investimento que a gente faz meio nosso, assim, sabe? Não tem como contrariar essa vontade. Daí eu tinha aquela janela de oportunidade pra fazer, ou eu fazia, ou eu nunca mais ia conseguir fazer. Então eu dei um jeito de fazer. E os seus trabalhos de conclusão do mestrado e doutorado? Doutorado ainda não fazendo, né? Doutorado mas eu tô fazendo ainda. O mestrado foi relacionado a quadrinho? Foi relacionado a quadrinhos. Eu fiz o mestrado em design, eu sou mestre em design, mas eu fiz sobre quadrinhos e hipermídia, e o meu doutorado também está sendo feito sobre quadrinhos e hipermídia, mais sobre quadrinhos para ler no celular.
altos, vou falar sobre a Sarah Anderson. É. Vai ser bem A divertido. Sarah é maravilhosa. Tô super me divertindo fazendo uma tese sobre quadrinhos digitais, vocês não têm noção de como é divertido. É cansativo, mas é divertido. E a recepção com o quadrinho como tem sido? Que eu já achei, assim, resenhas dele em locais mais improváveis possíveis e eu fico muito feliz de ver esse alcance, assim, é muito maneiro. Então, eu acho super esquisito quando o pessoal faz resenha e não me avisa. E eu fico sabendo super por acaso, assim, tipo, aparece uma pesquisa, tipo, ué, alguém mais falando de arroz, eu não fiquei sabendo antes. Eu acho muito, muito bacana, assim, porque eu tive que, como todo quadrinista independente, eu tive que correr atrás de divulgação, né? Eu falei com muita gente. Então, quando aparecem essas resenhas espontâneas, eu fico muito feliz. E super surpresa também, assim, quando aparece. Mas a recepção tá sendo bem boa, assim, eu tive bastante saída na Comic Con, foi bem bacana. Uma coisa que aconteceu que gerou muito buzz na revista é que o Sidney Guzman, quando ele leu a história, ele publicou nas redes sociais dele. Ele colocou na lista dele de melhores do ano, como mérito, alguma coisa. Super cidadão. Oi, cidadão. E teve gente na Comic Con que foi, tipo, com lista impressa de todas as revistas que tinha na Comic Con e com o meu nome marcadinho amarelo, tipo assim, eu vim aqui pra te ver, sabe? Que demais. Cara, eu encontrei um cara no metrô, o cara com uma lista olhou pra minha cara assim, é você a Lê Presser? E eu assim, já pra trás, sou. Medo. Não fui eu! Socorro! E o cara foi atrás e comprou a revista, então assim, teve muita gente que foi lá por causa desse tipo de divulgação. Massa. E eu não sei, eu acho que as pessoas se identificam com a história, sabe? E daí rolou muito boca a boca, assim, tem gente que tipo, comprou a revista, entra em contato comigo de novo, não, eu quero mais 2 exemplares que eu vou dar de presente pra 2 pessoas que eu gosto e eu quero que leiam também a história. Mas tá sendo uma receptividade bem boa, assim, pra um quadrinho independente eu tô muito satisfeita, assim, com a saída que tá tendo. Você fez a dissertação do seu mestrado, baseado em quadrinhos, depois foi lá, aplicou mais um monte de coisa no seu próprio quadrinho, e aí você ficou, imagino eu, com aquela vontade de, tipo, preciso contar para o mundo muito mais coisas e... Cara, é que assim, fazer história em quadrinho é uma quantidade absurda de informação que tu tem que saber pra conseguir fazer um quadrinho independente. Porque assim, não é só as informações que a gente sabe sobre fazer quadrinhos, sobre fazer páginas de quadrinhos, sobre composição, sobre elementos, sobre narrativa, sobre timing, essa coisa toda. Além disso, ainda tem todo o conhecimento sobre editoração gráfica, sobre impressões, tamanho, tipo de papel. E eu comecei a ficar naquela angústia assim que tipo, poxa, eu sei esse monte de coisa, tem uma galera se debatendo pra fazer quadrinho independente e me bateu a vontade de compartilhar essa informação toda. E quando a gente começa a acumular muita informação, a gente meio que quer, não sei, passar pra frente. Daí, no começo desse ano agora, eu abri o meu canal no YouTube. Vídeos semanais. Vídeos semanais. Impecáveis, conteúdo muito foda, muito diferenciado do que a gente vê por aí, inclusive. E daí lá eu falo sobre produção de quadrinho independente, sobre elementos de quadrinhos, sobre estudar quadrinhos, sobre fazer quadrinhos, sobre ilustração, sobre vida de freelancer, de ilustrador. Então, assim, tem bastante coisa que eu ainda quero falar e eu tô organizando isso aos pouquinhos, organizando as ideias e colocando semanalmente no vídeo. Então, vai ter link voando em algum lugar aqui no vídeo, na caixa de informação. Planos para futuros quadrinhos? Com relacionado a arroz, com outro ingrediente do prato, talvez. Feijão. Ou não. Talvez um feijão, não sei. Tem 2 planos, na verdade. Muita gente, depois que leu o arroz, começou a me pedir continuação. Porque eu quero ver mais sobre elas, aquela coisa toda. Originalmente, eu fiz a história pra ela ser uma história fechada, né? A pessoa só lê, acaba, fechou, é isso. Foi um dos meus argumentos de venda na Comic Con. É uma história fechada. Você compra, não vai ter volume 2, né? Não é página 1 página 1, não é volume 1 de 30. Só que quando eu escrevi a história, primeiro construí bem as personagens, daí pra construir o roteiro, a narrativa toda. Você escreveu a história de cada uma. Isso. E eu escrevi a história de cada uma das 2 meninas, da Melina e da Amanda, que são as 2 da capa. Quando eu contei a história, algumas coisas eu acabei não conseguindo contar porque não cabia. Eu não ia dar conta de escrever mais que de desenhar mais que as 80 páginas que eu desenhei naqueles 2 meses que eu tinha de intervalo pra desenhar. Então eu tenho algumas coisas pra falar sobre elas ainda, tenho algumas histórias que eu gostaria de falar sobre elas. Eu ainda não decidi, assim, se eu vou fazer mais 1 ou 2 capítulos sobre elas ou não. Caso eu vou fazer, provavelmente eu vou publicar daí no Sociocomics, que tem arroz disponível no Sociocomics pra quem quiser ler integralmente. E daí, se for pra lançar capítulos novos, provavelmente vão ter mais uns 2 capítulos lá. Tudo online mesmo. Tudo online. Não impresso. Não, eu acho que não vou encarar imprimir. Porque dá um trabalho dos infernos fazer quadrinho independente impresso, cara. Estocar, né? Esse monte de coisa. Caixas, eu tenho caixas em casa ainda. Teu gato sobe nas caixas, fica mordendo. As caixas, elas são todas destruidinhas nos lados, assim, tem aqueles buracos, assim, arreados. Tá? O gato gosta, Sim, assim. Eu tentei botar tecido em cima, coisa não lá. Uma desgraça. Quando eu me mudei, isso aqui era o parque de diversões da Haroldo, cara. Era muita caixa. Isso aqui tudo que vocês estão vendo hoje, antes era parede branca, que vocês aguentaram parede branca e eco nessa sala um tempão, mas era tudo caixa. O gato, assim, ó. Adorava. Amava. Felicidade. Sim, 100%. Pensa um gato feliz ronronando o tempo todo. Exatamente. Era um gato muito feliz. Ainda é, tá? Ainda
ainda tá rolando. O outro plano que eu tenho de quadrinhos que ainda não estão muito bem certo, na verdade eu tenho mais 3 revistas que eu tô planejando. Eu vou lançar um fanzine esse ano ainda, que torna noturna da minha gata. O que a minha gata faz de noite quando a gente tá dormindo, que a gente acorda e a casa tá revirada, a gente fica só imaginando o que ela faz, então vai ser tipo um fanzine, daí eu vou colocar na minha lojinha pra vender. Esse ano eu vou viajar pras Europa, porque eu sou chique. Vai vender quadrinhos nas Europa. E daí eu só vou explicar pra vocês o seguinte, eu vou viajar com meu marido, com a minha mãe e com a minha sogra. Pensem num roteiro que vai ficar pronto sozinho, sem fazer nenhum esforço. Então vai ser uma história em quadrinho de viagem com o meu marido, com a minha mãe e com a minha sogra. A minha sogra é a pessoa mais extrovertida que existe na face da Terra e a minha mãe é a pessoa mais distraída e atrapalhada que existe na face da Terra. Vai ser assim, a história vai se escrever sozinha. E a gente vai em setembro agora e provavelmente em outubro já vou estar desenhando essa história. Ótimo. Tem um outro projeto que eu tô fazendo que a minha mãe é argumentista da história, apesar de ser distraída. Ela escreve muito bem, ela é jornalista. E a gente vai escrever uma história que daí essa eu não quero falar muito ainda sobre o assunto porque tá tudo muito verde ainda, mas é uma história sobre como as pessoas enxergam a gente de formas diferentes. Tipo, pra algumas pessoas tu é uma pessoa super fechada, pra outras pessoas não, tu é super extrovertida, sabe? É sobre essa coisa diferente das pessoas enxergarem as percepções diferentes que a gente tem, é sobre isso. Interessante. Vai ser bem legal. Muito bem. Vai demorar um pouquinho esse projeto pra ficar pronto, mas vai ficar bem bacana quando ficar pronto. Muito bem, então deu pra conhecer um pouquinho mais sobre a Arroz, deu pra conhecer um pouquinho mais sobre a Ali. Agora vocês já tem um novo canal pra se inscrever aí, por favor, corre lá pra curtir todo o conteúdo que ela tá fazendo. Vou deixar aqui no box de descrição também o link das redes sociais, onde você compra arroz, onde você lê arroz, onde você lê arroz de graça, entre aspas, né, lá no Social Comics e tal. Tem carboidratos, onde você compra arroz no mercado. Ah, meu Deus. Deixa o link do Carrefour lá. Você devia tentar botar isso no mercado, cara. Podia, né? Junto com os pacotes de arroz. Ia ficar bem legal. Ó, fica a dica. Fica a dica aí, ó. Algum mercado aqui? Alguém que tem mercado? Patrocínio Tio João. Aí no próximo quadrinho aparece o Tio João. Sabe que esses dias eu fiz um desenho de um personagem pra uma embalagem de arroz e eu fiquei, cara, isso é muito, assim, minha cara. Fizeram pra mim esse trabalho. Então no próximo quadrinho, os próximos complementos de capítulo, vai aparecer o Tio João da menina ou da Amanda. Talvez, a gente vê aí. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, deixa um comentário aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Obrigada.